Não tem ninguém para dar uma olhada. Boa noite. Estamos no ar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao professor Alex, professor Eduardo, professor Marco Antônio. De dois grupos de pesquisa, né? O grupo de pesquisa em gestão pública, lá do NAE, do Núcleo de Estudos da Amazônia, que tem alguns professores e alunos também de mestrado e doutorado, e o grupo de desenvolvimento local. E eu acho que está com um pouco de eco. Será que está dando para ouvir bem? Pronto, agora está ótimo. Tá bom? Bom, então, voltando a uma atividade, né, que nós estamos fazendo de dois grupos, o grupo de pública e o grupo de desenvolvimento local. E o tema de hoje vai ser, tem como base de apoio uma discussão a partir de um texto do professor Alex. O professor Alex é um professor aposentado da Universidade Federal do Pará, chegou a ser o reitor da UFPA também, teve outros cargos, como secretário de tecnologia. Então, é ele que vai apresentar o tema e o texto que ele escreveu de Uma Utopia para Belém. E temos como debatedores o professor Eduardo Costa, que é professor da UFPA também, foi presidente da FAPESPA também, entre os cargos que assumiu, e o professor Marco Antônio Lima, que é da Universidade do Estado do Pará, da UEP, já foi diretor de Ciência e Tecnologia também. Né? Então, eu quero dar boas-vindas a vocês, boas-vindas a todos os que nos ouvem nesse momento, que nos acompanham. É um tema importante para o debate, principalmente no momento que nós estamos para a escolha de um novo gestor da cidade de Belém. Não sei quantas pessoas tiveram acesso ao texto do professor Alex, que está no blog dele. E eu queria começar lendo o primeiro parágrafo do seu texto, professor Alex, quando o senhor faz a introdução e diz assim: o objetivo dessa exposição é bastante modesto, contribuir com determinadas ideias-chave para o debate público sobre o Belém, suas melhores possibilidades de reestruturação urbana, com a apresentação de alguns fundamentos e sugestões para a reformulação em outras bases conceituais do plano diretor da cidade. Aí o senhor vai fazer algumas considerações sobre isso, vai colocar um pano de fundo, vai falar um pouco sobre a questão burocrática do plano, né, que você fala que é um plano que não tem, né, que é vazio, não tem, ele é generalista, e aí começa a construir, então, uma série de ideias para o desenvolvimento de Belém, para a mudança e a ruptura desse desenvolvimento que nós temos até agora, né? E aí, então, eu passo a palavra para o senhor, para nós ouvirmos e começarmos a debater sobre essas ideias que o senhor pensa que é interessante nesse momento da cidade. Tá. Obrigado, então. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Queria saudar todos os nossos amigos debatedores, você também, Rosana, que está coordenando. E agradecer pelo convite, não poderia me furtar de aceitá-lo, mesmo porque o objetivo era esse, ajudar a fervilhar um debate público sobre o futuro da cidade, no momento que nós estamos elegendo mais um prefeito municipal. E, na verdade, como você disse, ele não tem outra pretensão, esse texto. Foi um texto que foi surgindo, assim, num certo sentido, espontaneamente. Eu não me propus escrever um plano para Belém. Comecei a pensar sobre isso em janeiro desse ano, diante do quadro eleitoral que se colocava para a cidade. E eu disse, bom, o que é que eu posso... a condição também de aposentado, quer dizer, eu estou com outras atividades, mas com mais liberdade também de produzir certo tipo de texto intelectual.
Ele disse, o que é que eu posso contribuir como cidadão para a cidade, né? Quer dizer, tudo aquilo que ao longo desses anos eu fui acumulando de observação, de experimentação, de participação, de leituras. E aí eu me propus ir alinhavando, fui escrevendo aos poucos, levantando certas questões, alinhavando outros pensamentos. E a coisa foi crescendo, naturalmente, espontaneamente, e eu resolvi me debruçar sobre o Plano Diretor de Belém, que foi um plano aprovado em lei em 2008, em resposta a uma exigência, inclusive, de uma lei nacional, que é anterior, é de 2001, né? Ele já veio tardio, e fiz outros estudos, outras leituras sobre Belém, e vi que não descobri muita coisa assim, recente sobre projetos para a cidade no sentido mais amplo, né? Tem coisas setoriais, tal, mas, bom, me veio logo na minha cabeça uma ideia de que Belém precisava de uma utopia, na verdade. Obviamente que o objetivo de tudo isso é ajudar a elevar o debate político. Nós estamos acostumados, em véspera de eleição, a escutar mais acusações recíprocas e apenas a emissão de promessas do que propriamente a apresentação de planos pelos candidatos, né? Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em chegar ao poder do que em servir a sociedade. Porque quem está interessado em servir a sociedade constrói planos. Quem está interessado apenas em chegar ao poder, basta destruir o adversário, muitas vezes transformado em inimigo, isso não leva a lugar nenhum, como nós temos observado, não só em nível municipal, mas em nível nacional também, estadual e nacional. Então, realmente, a política, há muito tempo, deixou de ser política com P maiúsculo, né? Ela tem sido política com P minúsculo. E isso precisa alterar, né? A sociedade brasileira está cansada desse tipo de política, né? Então, foi pensando sobre isso que eu me debrucei, tentei sistematizar algumas ideias, e foi surgindo isso que depois eu acabei nomeando de que um plano para Belém, uma nova utopia urbana para Belém, mas uma Belém pensada para o século XXI. Né? Não é o século XXI, quer dizer, Belém se insere hoje num contexto que é muito específico e que não pode ser descurado. Não podemos escrever um plano para Belém com a cabeça no século XX, nem no século XIX. Antônio Lemos já fez isso no início do século XX muito bem. E naquele momento já pensava Belém em termos globais, em termos mundiais. Era uma Paris na América que precisava ser construída segundo a ótica do Antônio Lemos. Mas esse pensamento mais amplo e grande nós perdemos. E perdemos juntos no momento que o mundo se globaliza. Mais do que nunca é necessário pensar Belém numa perspectiva nesse sentido. E aí eu construí esse documento, que, na verdade, ele é dividido, tem uma introdução, e ele é dividido em 6 partes, né? A primeira parte eu chamei de painel de fundo, que é a parte do documento que eu proponho, na verdade, os fundamentos de toda a ideia, da ideia de utopia urbana. A segunda parte eu chamo de guia de rota, é onde eu me proponho a indicar alguns caminhos e focar quais são os eixos principais que podem conduzir Belém a algum lugar e construir um projeto de desenvolvimento que seja de fato sustentável, baseado em que isso deveria ser feito. Depois, uma terceira parte que eu chamo de estratégias de gestão, que é, na verdade, o como fazer isso. Porque não adianta precisa dizer o porquê, o que e o como, né? Precisa fazer isso, senão não é plano, né? Depois eu faço, numa quarta parte, algumas propostas de roteiro, que é algumas sugestões, dentre tantas outras que podem existir na cabeça de tanta gente, de algumas políticas públicas, alguns empreendimentos e algumas obras que seriam necessárias para Belém, mas nessa perspectiva que está definida no plano como um todo, né? Que sejam afinadas com essa ideia de cidade. Depois, numa quinta parte, eu falo de um modelo de governança, quer dizer, como depois conduzir isso no dia a dia, na relação entre Estado e sociedade. E, por fim, o que eu chamo de sinalização final é que eu destaco
uma questão que é fundamental para Belém, que precisa ser resgatada a qualquer momento, mas, ao mesmo tempo, eu indico algumas premissas sem as quais, de natureza política, sem as quais nada disso, na minha opinião, é possível. Então, esse é o arcabouço da proposta. É claro que a primeira parte talvez seja a parte mais desafiadora, porque é aquela que trata de um norte para Belém. Toda cidade é um empreendimento social. Ela precisa de ter um roteiro, ela precisa ter um norte, ela precisa de um projeto, uma projeção de horizonte. Para onde se quer conduzir essa cidade? O que é que se construir nessa cidade? O que é que tem que ser Belém no século XXI? Precisa de uma utopia urbana. Ela precisa de uma identidade. O povo precisa resgatar uma identidade e um tipo de pertencimento à cidade, que se perdeu, né, que não existe, na verdade. Isso não gera cultura, né, no sentido de pertencimento. E como Belém tem que ser pensada na sua relação com o Estado, com a região amazônica, com o país, com o continente e com o mundo. Ela precisa ter múltiplas dimensões nessa projeção utópica como cidade. O que é que a distingue? O que é que a singulariza como cidade? O que é que pode ser utilizado para essa projeção da cidade, para a criação dessa identidade? É isso que é tratado nessa primeira parte. Belém, muitos já dizem isso já há algum tempo, é o portal da Amazônia, é a cidade que está na entrada da Amazônia do ponto de vista dos seus rios. Qualquer chegada à Amazônia através do mar tem que passar por Belém, né? Então, isso tem um simbolismo histórico e tem também um simbolismo imagético, né? Belém é um portal da Amazônia. Mas é exatamente essa condição amazônica de Belém, que não é só dela, é de outras cidades também, Manaus, por exemplo, e tantas outras que estão na região, mas essa condição amazônica tem que ser muito bem explorada, em qualquer plano. Por quê? Porque a Amazônia ela é uma referência mundial, ela é uma referência global, né? O mundo inteiro se interessa pela Amazônia, às vezes de forma até distorcida, mas ela tem interesse mundial. A Amazônia não depende do Brasil para despertar interesse mundial. E, ora, uma capital como Belém, que é historicamente a capital que tem mais densidade histórica de patrimônio cultural, patrimônio histórico, dentro da região, não pode se descurar dessa condição amazônica. Ela tem que chamar para si esse potencial que ela tem, né? Seja pela sua localização de portal da região, e seja exatamente por aquilo que ela acumulou no tempo, que está mal cuidado, mas que é, na verdade, o seu grande patrimônio. Por isso que eu digo que talvez uma insígnia importante para Belém, para ser divulgada ao mundo inteiro, é ser a metrópole cultural da Amazônia, por tudo aquilo que ela guarda, por toda a sua diversidade, por toda a sua singularidade, né, por tudo aquilo que ela mesclou e conseguiu conjugar na sua história, desde o início da colonização, né, passando pelo ciclo da borracha há um século atrás, e nesse momento em que a Amazônia está no debate mundial, não só por condições climáticas, mas no momento em que se discute, por exemplo, no mundo bioeconomia. Então, Belém tem uma série de características que a tornam extremamente distinguida e que pode levá-la a despertar grandes interesses globais, né? Desde que nós saibamos utilizar isso. E se nós conseguirmos reagrupar toda essa imagem, né, e organizar e sistematizar todos esses elementos que fazem de Belém uma cidade singular, né, por ser amazônica e por ter características próprias irrepetíveis em qualquer lugar da região, ela é única, Belém, nesse sentido, e eu não vou aqui entrar nos detalhes, eu discrimino tudo aquilo que torna Belém singular e que a faz uma unidade na diversidade, né? Uma cidade arquipélago, por exemplo. Qual é a cidade arquipélago que existe no mundo? Qual é a cidade que é constituída por mais de 30 ilhas, por exemplo, só para citar um exemplo, né?
Então, tem uma série, patrimônio histórico todo de Belém, não é? Tem uma série de razões para que se possa pensar que Belém guarda tudo isso e representa tudo isso. E é isto que pode criar culturalmente um sentido de pertencimento. É necessário resgatar aquilo que eu chamo no texto de belemismo. É preciso existir um belemismo. Mas um belemismo que seja algo com substância, algo que seja uma descoberta da sociedade e uma recuperação da sua consciência revolucionária no bom sentido da revolução, de uma sociedade progressista que tem história, que tem bagagem, que tem patrimônio, que tem riqueza acumulada na sua cultura, não é? Danças, ritos, manifestações populares, sabores, etc, etc. Tudo isso Belém tem. Então, tem tudo para ter um belemismo, que não pode ser um ato de propaganda pura e simplesmente vazio. Tem que ser consequência de uma construção social e direcionada. Então, Belém como metrópole cultural da Amazônia. E uma metrópole cultural que tem que ser projetada no mundo nessa forma e que, para se desenvolver e se consolidar, ela tem que ter foco. Por exemplo, o plano diretor de Belém, ele repete mais ou menos um plano como qualquer outro no Brasil, quer dizer, nesse sentido ele é um pouco uma cópia, com alguns ajustes e algumas customizações em relação à realidade local, mas ele não hierarquiza coisas, ele não cria ideias para a cidade, ele não projeta um horizonte para a cidade, ele não cria uma utopia urbana para a cidade, né? O Antônio Lemos queria fazer de Belém uma Paris na América. Nós queremos fazer de Belém o quê? Uma metrópole cultural da Amazônia. E que é uma metrópole cultural à disposição do planeta, né? Em que o planeta circule aqui na Amazônia a partir de Belém, por ser o portal e por ser uma metrópole cultural da região mais cobiçada do planeta. Isso não é pouco. Poucas cidades têm esse potencial de projeção. Agora, em que tem que se basear as atividades econômicas fundamentais para uma cidade como Belém? Então, eu distingo 3 no meu texto. Fundamentalmente, turismo, por ser uma metrópole cultural, ela tem que ser especializada em turismo e se preparar cada vez mais para isso. Isso envolve uma série de fatores, desde uma infraestrutura bem cuidada, até a qualificação do pessoal que vai receber nos serviços, né, os turistas nacionais e internacionais, né? Ela tem que sobreviver, portanto, de turismo no século XXI, e o turismo é uma das indústrias mais promissoras do século XXI. Né? O mundo é um mundo em circulação permanente. O mundo vai todo ele buscar diversidades, experiências diferentes. O mundo quer se conhecer como mundo cada vez mais. A mentalidade do mundo se abre para a diversidade. Belém pode oferecer realmente ser um ponto turístico de grande atração global, né? Turismo nos vários sentidos, né? Eu também faço essa distinção dentro do texto, não vou aqui para não me alongar. Então, turismo, serviços, né? Serviços dos mais diversos tipos, até os tecnológicos, os técnicos tecnológicos. E Belém, turismo é uma forma de serviço também. A sociedade de serviços, Belém é comercial e é serviço. Mas tem que ser serviço qualificado, não pode ser qualquer serviço, tem que ter padrão. Ela tem que entender que os serviços em Belém têm que ter padrão que a distingam no cenário nacional e global. Turismo com padrão, qualidade, serviços com padrão e qualidade. Mas Belém tem uma outra possibilidade que pouca gente fala, né? Belém reúne nela a maior concentração de inteligência científica e de laboratórios de ponta de todo o trópico úmido mundial. Nenhuma cidade do trópico úmido tem a quantidade de universidades, de institutos de pesquisa, de laboratórios, de doutores e mestres reunidos no mesmo lugar, como Belém tem. É multi-institucional. E no momento em que a bioeconomia, em termos globais, está ganhando cada vez mais força, e a Amazônia guarda o maior patrimônio genético do planeta, que é ambicionado por todos os países, e que Belém é a capital cultural da Amazônia e reúne a maior quantidade
de pessoal qualificado para dar suporte a uma ação que desenvolva bionegócios, baseado, portanto, no aproveitamento da biodiversidade regional, ela tem que ser protagonista e liderança da instalação de uma bioeconomia moderna dentro da região amazônica. Isso articulado com o governo do Estado, porque a instalação de bioindústrias pode não ser estritamente em Belém, mas será nos arredores, na Grande Belém, digamos assim, mas não há bioindústria sem suporte científico e tecnológico. E Belém só que oferece isso. Então, ela pode ser o centro de uma rede de autodesenvolvimento de bioeconomia dentro da região amazônica. Então, veja, turismo, serviços, bioeconomia, não é? Bioindústria, bionegócios, não é pouco para uma cidade. Então, ela tem potenciais fantásticos para se projetar em termos globais, desde que nós saibamos, na verdade, construir esse projeto, e que tem que ser um projeto, uma política de Estado, isso é uma construção de longo prazo, não pode ser de governo, e para ser de Estado, não só não pode ser de governo, tem que ser suprapartidário, porque tem que ter continuidade, e não pode ser ideológico. Isso tem que ser um convencimento de todos os atores sociais e políticos do município, né? Em que cada um que sai acumula alguma conquista e deixa para o outro dar continuidade a um plano que vai exigir vários mandatos governamentais. Ou é assim ou não tem saída. Nós temos que estar de acordo em alguns pontos, né? Tem que haver um pacto social para isso, tem que haver um pacto político para isso. Senão vamos continuar nesse desastre urbano que Belém se transformou nas últimas décadas. Exatamente pela inexistência de um projeto de longo prazo e pela inexistência de um pacto político mínimo em que o interesse da sociedade esteja acima do interesse dos partidos e dos grupos políticos. Então, é um pouco por aí que nós temos que ter em mente. E eu faço um outro destaque que gostaria aqui de fazer também, antes de concluir, é que, em um certo momento, o Estado, cada vez mais no mundo inteiro, diante da complexidade social, das demandas sociais, o Estado estruturalmente já é uma realidade insuficiente. O Estado não pode crescer em função do crescimento das demandas. Mesmo porque nós temos que rever o conceito de público. Público não é Estado. O Estado faz parte do público, mas público é a própria sociedade. Então, eu faço sugestões de que o Estado se amplie, não pelo aumento dos concursos públicos para juntar mais funcionários, mas pela qualificação de organizações da própria sociedade, não estatais, que tenham capacidade de assumir certas funções públicas e que trabalhem por resultados e com supervisão do Estado, que é eleito democraticamente para ser o representante da sociedade. Esse é outro tema que a gente pode aprofundar, não vou aqui me deter nele, mas eu chamo a atenção nesse sentido. E, por fim, eu distingo o saneamento básico, que é talvez o maior desafio em termos de investimento de obras em Belém, né? O saneamento básico. Belém não pode se descurar disso. Se ela quiser ser uma cidade de referência turística, se ela quiser ser uma cidade de referência em bioeconomia, em bons serviços, tem que ter infraestrutura, né? A sociedade, o grande problema social de Belém, antes de tudo, sem falar na educação, que tem muitos problemas também, isso é um lugar comum em todo o Brasil, mas é o problema do saneamento básico. A questão sanitária, ela é gravíssima em Belém e ela tem que ter uma solução, no mínimo em médio prazo. E, por fim, eu chamo a atenção também de que nada disso é possível se nós não alterarmos a mentalidade política. Esse tipo de plano, de proposta, exige um novo tipo de político e um novo tipo de política, em que o compromisso seja republicano, seja com a maioria da sociedade, seja com o interesse público e não com o interesse do seu grupo e da sua corporação ou seu interesse privado. Ou é assim, ou é impossível pensar uma proposta dessa envergadura. Então, é um pouco isso o texto, resumindo um pouco o texto é isso, e os seus detalhamentos estão lá, está no blog, né?
é o www.zoonpoliticon, com K, zoon, que pode ser interpretado ou zoon no sentido grego, né, de animal, político, zoon politicon, ou zoon de zoom político, quer dizer, o foco político, pode ser interpretado de duas maneiras, com N ou com M, o zoon político.com.br. Então, está à disposição. E também eu quero dizer que eu tornei ele público exatamente para que todos possam se apropriar e usá-lo. Né? Não tenho nenhum interesse pessoal em tirar vantagem do que eu escrevi, né? E não publiquei em maio, que já estava pronto, publiquei agora, para não confundir essa contribuição como qualquer interesse político pessoal. Porque se eu lanço isso aqui em maio e dizer, está querendo ser candidato, eu disse, não, vou segurar, eu não quero passar a conotação de que eu quero ser candidato a nada. Então, vou publicar no momento certo que ninguém mais possa suspeitar disso. Então, agora não precisa mais suspeitar, não tem nem mais tempo para ser candidato para nada. Então, por isso que eu lancei ele agora. E, portanto, estou assim, à disposição de vocês para aprofundar esse debate. Obrigada, professor Alex. Vou passar a palavra para o Eduardo, inicialmente, pode ser, professor Eduardo. Depois passamos para o Marco Antônio, 15 minutos cada. Me chamou também muita atenção no seu texto, sem querer assumir o papel de debatedora, mas acho que provocando um pouco a discussão, a questão do turismo, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, que foi uma das atividades econômicas mais afetadas, assim como a questão do saneamento também, né? Então, a questão do isolamento social, da pandemia, nos fez ver, né, nos fez refletir muito mais sobre a questão do saneamento, sobre as deficiências que a gente tem. Então, professor Eduardo, 15 minutos, e depois o professor Marco Antônio, mais 15, ok? Muito bem, queria inicialmente cumprimentar a professora Rosana, companheira do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, cumprimentar o professor Marco Antônio Lima, que tem engrandecido bastante o debate no Grupo de Desenvolvimento Local, e parabenizar o professor Alex Fiuza de Mello pelo brilhante texto que ele lança, essa brilhante provocação pública que ele faz. E eu parabenizo o Alex pela ousadia, pela coragem, e dizer que realmente ele cumpre um papel de intelectual. Porque o papel de intelectual é dizer aquilo que é óbvio, mas que ninguém percebe, ou nem todo mundo percebe, nem todo mundo vê. Então ele consegue chamar a atenção para pontos que são fundamentais. Eu notei algumas coisas aqui, e acho que a partir desse debate de que qual é a cidade que nós queremos. Toda cidade é um ecossistema. Qual é a cidade que nós queremos? E ele pontua, eu diria de uma forma muito brilhante, diria que Belém tem todo o potencial para se transformar numa metrópole cultural, a metrópole cultural da Amazônia, ou quem sabe um paradigma nos trópicos de desenvolvimento sustentável. Só que ele menciona questões que para mim são fundamentais. Primeiro, você precisa ter um protagonismo político. Você precisa ter uma ousadia política e uma nova mentalidade política. Uma metrópole cultural, ela é, na verdade, uma metrópole empreendedora, uma metrópole criativa, uma metrópole inovadora, uma metrópole inteligente, uma metrópole colaborativa. Eu diria que esse termo cultural, ele agrega tudo isso. É impossível, por exemplo, você pensar uma metrópole cultural sem pensar na economia criativa, por exemplo, que hoje é um dos temas, um dos setores que mais cresce no mundo. E Belém, para se tornar uma metrópole cultural, ou uma cidade criativa, uma cidade inovadora, uma cidade inteligente, precisa de um plano de desenvolvimento. Precisa ser capitaneado pela gestão pública municipal, mas em parceria com outras esferas de governo, lembrando que o planejamento é uma problemática transescalar, com a sociedade, com a iniciativa privada, recolocando, portanto, a cidade numa trajetória sustentada de crescimento econômico. E para isso a gente precisa entender quais são os nossos principais desafios. E a gente precisa listar esses principais desafios. Então, estamos vivendo agora, por exemplo, uma grande pandemia. E essa pandemia, ela escancarou
com muita eloquência, com muita gravidade, nas grandes metrópoles, inclusive na região metropolitana de Belém, e em Belém especificamente, uma situação de graves desigualdades econômicas, graves desigualdades sociais. Quer dizer, o próprio lockdown que foi decretado, muitas pessoas foram obrigadas a ficarem em casas, reclusas, acabou externalizando para muita gente que muitos habitantes dessa cidade acabam vivendo em moradia sem condições habitacionais e sanitárias adequadas. Então, nós precisamos tornar esse debate seguro, nós precisamos tornar esse debate efetivo, buscar uma sustentabilidade urbana, só do ponto de vista econômico, ambiental, mas social também. Precisamos transformar Belém numa cidade, numa metrópole saudável, inclusiva, segura, resiliente, com mais oportunidades. E aí nós precisamos resgatar um marco que nós temos aí, um marco regulatório urbano, que, através de um debate federativo, constitui aqui as instituições que são fundamentais para a gente pensar o planejamento, como a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, o Estatuto da Metrópole, a Lei de Consórcios Públicos, que é muito pouco utilizada. Então, essa agenda pública, que o Alex chama com muita propriedade e atenção, ela acaba colocando no governo local um protagonismo fundamental. E obriga, portanto, os novos gestores que vão assumir a tarefa no ano que vem, de implantar gestões criativas, inovadoras, inteligentes, empreendedoras, colaborativas, inclusivas, exercitando um debate sobre governança pública, participação social, transparência das ações. Então, e tudo isso que o Alex coloca com muita propriedade no texto dele, e eu digo que esse texto merece ser lido desde os candidatos a prefeito, por todos os candidatos a vereadores, porque nós precisamos qualificar esse debate em Belém. Eu acho que o texto do Alex, com muita propriedade, apresenta elementos importantes. Ele acaba propondo soluções que são, no meu ponto de vista, disruptivas, que rompem com modelos tradicionais vigentes. E, de certa forma, as políticas urbanas, elas são necessariamente pensadas de uma forma transversal. Então, elas são multidimensionais. Então, nós precisamos realmente, primeiro ponto, eu quero dizer, é pensar uma nova forma de fazer gestão pública, uma forma moderna de fazer gestão pública, adequando o processo de planejamento com resolutividade e enfrentando algumas agendas que, para mim, são importantes. Eu anotei alguns dados aqui que, para mim, chamam muita atenção. Olhando um pouco para a situação social aqui do Estado do Pará, fiz uma pesquisa básica aqui nas nossas bases estatísticas, chama a atenção que, por exemplo, Belém do Pará, hoje, que tem 1,5 milhão de habitantes, aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, tem 29% de sua população, apenas 29% ocupadas no mercado de trabalho, com a remuneração média de 3,7%, 3,7 salários mínimos. Então, é uma baixa remuneração, é um baixo nível de ocupação da população belenense na economia. Então, você tem uma elevada subemprego, elevada informalidade, um elevado índice de absenteísmo, quase não sai a palavra aqui. Então, e você coloca outros dados que ajudam a entender o tamanho da nossa tragédia social. Não tem outra palavra, é uma tragédia social. Quando você vê que 39% da população de Belém, vamos arredondar, 4 em cada 10 belenenses residem em domicílios precários, com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, per capita. 4 em cada 10 belenenses. Então, o município de Belém é um município que tem baixo nível de desenvolvimento humano, muitos problemas em termos de vulnerabilidade social, questões sociais que precisam ser enfrentadas. Um dado que eu peguei aqui também que chama muita atenção, nós temos em Belém mais de 210 mil famílias, precisamente 212 mil famílias cadastradas no CAD único. E quase 20 mil famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família.
Então, isso mostra o tamanho do nosso desafio social. Mas esse desafio social ele só pode ser enfrentado com uma dinâmica econômica que gere oportunidade, gere emprego, gere renda, gere inclusão social, gere sustentabilidade, gere uma nova economia. E o Alex fala com muita propriedade da bioindústria, por exemplo. Eu até liguei para ele depois e falei, Alex, eu sempre dizia, até brinquei com ele, você me chamou a atenção para um ponto que eu estava ignorando. Eu dizia que Belém não tinha vocação para a indústria, nossa vocação é turismo, comércio, serviços. Mas quando ele cita no texto dele a bioindústria passa a ser um elemento que eu considero fundamental. Mas isso só se torna realidade com política pública, com investimento em educação, com investimento em ciência, tecnologia e inovação, com transferência de conhecimento das instituições de ensino para o setor produtivo. Paralelamente a isso, é possível dizer que nós temos aqui 3 grandes desafios, eu diria 4 grandes desafios em Belém, mas eu quero me concentrar em 3. O primeiro é um desafio conjuntural de curto prazo. O segundo é um desafio estrutural e o terceiro, eu diria que é um desafio federativo. Nós temos um desafio territorial também, mas eu não sei se eu vou ter tempo de falar sobre isso. O desafio conjuntural de curto prazo é enfrentar o desemprego em Belém. Belém, como qualquer metrópole, como qualquer cidade, foi fortemente impactada pela pandemia. Dados do DIEESE, da recente pesquisa do CAGED, mostra que nós tivemos um saldo negativo em 3 meses, março, abril e maio, de 6.354 postos de trabalho em Belém. Agora, quando você pega janeiro, fevereiro e os últimos 2 meses, nós ainda estamos com saldo negativo de quase 1.500 postos de trabalho. Então, esse é um desafio que nós precisamos enfrentar em Belém, que é a geração de emprego e renda e a qualificação profissional. O Alex, nos tempos que ele esteve à frente da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ele criou um programa chamado Pará Profissional, que eu acho que nós precisamos pensar um programa similar a esse para o município de Belém, gerando qualificação profissional. E quando a gente olha do ponto de vista, além do ponto de vista conjuntural, nós temos um problema estrutural. Eu costumo dizer que Belém não superou a crise da borracha. 100 anos depois da crise da borracha, nós não conseguimos viver um novo ciclo de expansão econômica. Belém é uma cidade decadente. Belém está há 100 anos vivendo do passado. 100 anos que nós não conseguimos ter um novo ciclo de desenvolvimento. E com raras exceções e respiros esporádicos, Belém carece de um processo adensado de planejamento urbano, capaz de consolidar essa agenda de longo prazo que o texto do Alex coloca. Isso, eu diria que, para além da metrópole cultural, significa ampliação e diversificação da sua economia. Como uma diretriz que eu considero estratégica importante, a necessidade da gente rever o nosso plano diretor municipal. Eu diria que esse talvez seja um dos principais desafios que nós temos nos próximos 4 anos. Atualizar, rever o plano diretor municipal, que está defasado, merece um debate. Hoje mesmo eu falava com o Clóvis Carneiro, da Associação Comercial, e ele me apresentava algumas questões importantes a serem debatidas na questão do plano diretor municipal. Então, em síntese, nós precisamos diria, Alex, nessa agenda, de uma mudança de espectro e uma inversão de valores. Então, colocar a res pública acima dos interesses patrimonialistas, personalistas, privados. E trazer esse debate também, eu diria, um terceiro ponto, nós precisamos sair de uma endogenia municipalista, porque às vezes a gente eu costumo dar aula no mestrado em gestão pública, e é muito comum você ver os gestores municipais olhando para o município sem entender que a dinâmica de desenvolvimento ela é federativa, ela é transescalar. E nós precisamos olhar para determinadas questões federativas que são fundamentais, inclusive, para alavancar, por exemplo, a capacidade que municípios como Belém têm de promover políticas públicas e de alavancagem social. Vamos ter agora uma reforma tributária e, curiosamente, eu tenho insistido nisso, em todo momento que eu posso, eu falo sobre isso. Nós não estamos fazendo um debate federativo. Eu peguei alguns dados aqui da Secretaria de Tesouro Nacional e também do IBGE que ajudam a entender isso.
Pouca gente sabe, por exemplo, Belém tem uma demanda social crescente. Belém tem uma pressão por políticas públicas e sociais crescentes. Belém é a capital do país com pior índice de saneamento básico, por exemplo. Nós temos um novo marco do saneamento e nós precisamos enfrentar isso. Isso requer capacidade de investimento, seja do poder público, seja através de parcerias público-privadas. E a gestão pública municipal precisa encontrar soluções para isso. Mas a receita total do município de Belém, de 2014 até 2018, vem caindo. Enquanto em 2014 a receita de Belém foi em torno de 3 bilhões de reais, em 2017 foi 2,7 bilhões de reais, subiu em 2018 para 2,8 bilhões de reais. Então, são dados que fazem com que Belém seja uma das cidades com a menor capacidade de investimento no Brasil. Então, enquanto Belém estava no 10º lugar no ranking populacional brasileiro, nós somos a 10ª maior cidade do Brasil. Quando a gente vai olhar para a receita total do município, a gente cai para o 16º lugar. E ficamos atrás de cidades com população menor que Belém. Quem é que está à frente de Belém imediatamente? São Bernardo do Campo, que tem uma população de 800 mil habitantes, quase metade. Niterói, com uma população de 500 mil habitantes. Niterói tem uma receita total em 2018 de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Enquanto Belém teve 2 bilhões e 800 milhões de reais. A diferença é que eles têm uma população de 500 milhões de habitantes, 500 mil habitantes. Nós temos 1,5 milhão de habitantes. E se a gente comparar com as outras capitais, por exemplo, que têm população parecida com Belém, eu fiz esse exercício, a gente percebe o tamanho do nosso desafio. Enquanto Belém tem 2 bilhões e 800 milhões, Porto Alegre, que tem uma população similar à de Belém, 6 bilhões. Mais do que o dobro. Goiânia, 4 bilhões e 300. Recife, 4 bilhões e 600 milhões. Guarulhos, que tem uma população de 1 milhão e 300 milhões de habitantes, 4 bilhões e 100 milhões. Só que essa tragédia ela fica muito maior quando a gente divide a receita total por habitantes. Rosana, quando a gente divide a receita total por habitante, Belém fica com uma receita per capita de R$ 1.905. Nós caímos drasticamente no ranking nacional. Nós só ganhamos de Macapá, em termos per capita, e perdemos de goleada de várias outras cidades. Palmas, por exemplo, aqui próximo, que é da região norte, enquanto nós temos uma receita per capita de R$ 1.905, Palmas tem R$ 3.686 per capita. Cuiabá, R$ 3.300 per capita. São Paulo, R$ 4.100 per capita. Ora, bolas, não precisa ser inteligente para entender que uma cidade que tem uma receita per capita maior tem maior capacidade de promoção de políticas públicas. Então, parte do desempenho de Belém, abaixo da média das demais capitais brasileiras, em termos arrecadatórios, decorre das características da nossa economia. Nós temos uma economia ainda com baixo dinamismo econômico, elevada informalidade. Nós precisamos mudar a característica da nossa economia. Precisamos rever o nosso federalismo fiscal. Indiscutivelmente, esse debate ele é necessário. E quando a gente vai para a questão em termos estritamente econômicos, olha, lembrando um pouco daquilo que está no texto do Alex, é fundamental a propositura e a implantação de projetos e ações ousados, porém realistas, que de forma criativa e inovadora apresentem soluções para esse baixo dinamismo econômico, esse baixo nível de empreendedorismo. Nós temos uma baixa diversificação da nossa atividade econômica. Nós temos cadeias produtivas atrofiadas no município, incipientes níveis de desenvolvimento dos nossos arranjos produtivos locais. A indústria a bioindústria poderia ser um arranjo produtivo local da bioindústria. E nós temos indicadores de desemprego, desalento, subemprego, informalidade, como eu disse, que são preocupantes, merecem ser enfrentados. E esse planejamento estratégico municipal, portanto, ele precisa consolidar uma cidade, eu diria, como o Alex colocou aqui, uma metrópole cultural da Amazônia.
mas precisa ser uma cidade inteligente, uma cidade criativa, que estimule geração de emprego e renda, que eleve a taxa média de produtividade, investimentos em educação são fundamentais, que fomente o empreendedorismo local. Esse plano que eu imagino, que o Alex coloca aí, de transformar Belém numa metrópole cultural, ele exige, portanto, um plano estratégico de longo prazo, que se alinhe, portanto, com os instrumentos formais de planejamento de curto e médio prazo, como PPA, LDO, LOAS, ou o próprio plano diretor municipal. Então, eu diria que esses vetores, para mim, eles são importantes e eles nos ajudam a entender o nosso desafio. Então, eu quero te parabenizar, Alex, porque a tua fala, ela é bastante provocativa. Eu li e reli o teu texto umas 2, 3 vezes. E eu fiquei dialogando com o teu texto. Eu escrevi algumas coisas a partir do teu texto. Eu acho que o teu texto ele é inspirador. E eu volto a dizer para complementar. Merece ser lido, merece ser debatido por todos os pré-candidatos a vereadores, por todos os pré-candidatos a prefeitos, mas por todo cidadão de Belém. Uma metrópole cultural, ela é uma metrópole que tem um sentimento de pertencimento, e nós precisamos exercer a res pública. E o exercício da res pública significa que nós precisamos nos apropriar disso. Isso não pode vir da cabeça de um planejador que implemente de cima para baixo. Mas nós precisamos de um amplo processo de debate. Eu acho que essa eleição ela pode nos proporcionar isso, esse debate público. Muito obrigado e parabéns pelo seu texto. Obrigado, Rosana. Obrigado, Marco, pelo privilégio de poder estar com vocês aqui. Obrigada, Eduardo. A partir do que foi colocado até esse momento, que está sendo discutido, eu queria levantar 2 pontos, Marco, se você fica à vontade, se você quiser falar sobre eles, ou então a gente pode depois retomar. Uma é a questão do suprapartidarismo, né, que o Alex falou, e eu fico me perguntando, olhando para a história de Belém, para a questão da região metropolitana, por exemplo, criada na década de 70 ainda, e até hoje, né, em 2020, nós ainda não conseguimos, na verdade, tratar os nossos problemas comuns de forma metropolitana, né? Então, será que é possível realmente a gente ter esse suprapartidarismo, né? É um ponto que eu coloco para discussão. Uma outra questão da economia, do que o Eduardo falou muito bem, sobre a questão conjuntural e federalista e tal. E nós discutimos recentemente, né, numa outra oportunidade, a possibilidade, né, que eu vejo assim, de a gente ter dentro da economia de Belém 2 grandes eixos. Um voltado à questão da economia tradicional, lógico, que a gente vai ter todo um outro olhar, um aporte tecnológico e tal, né, e um outro que seria a questão da nova economia, que nós não temos, uma economia criativa, da bioeconomia, da bioindústria, tudo que foi falado, né, aqui também. Então, a gente teria ações diferentes, com possibilidade de ter territórios econômicos, digamos assim, diferentes com atividades, né, próximas dentro desses territórios, digamos assim. E uma coisa que o Alex traz é a questão das ilhas. Nós vivemos Belém numa cidade em que a gente pouco incorpora, né, o território insular na nossa área continental. E ele propõe a questão dos hortifrutigranjeiros, inclusive, para essa questão das ilhas. Mas, Marco Antônio, desculpa aí a intervenção com você. Bom, boa noite a todos, aos colegas, né, Rosana, Eduardo. Eu agradeço o convite para participar como debatedor nesse encontro. O Alex, é sempre um prazer revê-lo e poder compartilhar da sua sagacidade. O texto, ele começa falando que são breves considerações, né? E quando eu vi aquela coisa lá, breves considerações, eu pensei, lá vem bomba, lá vem coisa pesada, vem coisa grande aí. O acadêmico, toda vez que diz que vai falar pouco, vai falar bastante. E mais do que quantidade, o que importa é qualidade.
né, e tem realmente muita qualidade. Eu vou até discordar do Eduardo. O Eduardo disse que o texto merece ser lido. Ele não merece ser lido, ele precisa ser lido. Precisa ser lido por todos os candidatos a todos os cargos eletivos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, e o debate precisa ser estendido a todos os cidadãos. Essa aqui é a verdade. É claro que, em muitos casos, é necessário que a gente faça um trabalho de tradução, de linguagem, para que chegue no nível do cidadão que trabalha com conceitos, não digo de maior simplicidade, mas de um outro caráter, diferente do caráter acadêmico, de um caráter mais prático. Então, é importante que seja levado, sim, à discussão. Eu vou destacar alguns pontos aqui que me chamaram a atenção e vou tentar responder aqui as provocações da Rosana. Apesar do Eduardo não ter deixado quase nada para eu falar, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu pensei bastante, foi: por que metrópole cultural da Amazônia? Por que não metrópole econômica da Amazônia? Por que não tentar retomar o título de metrópole da Amazônia? Qual a importância do termo cultural? E hoje, acompanhando essa discussão, a gente faz uma busca, um resgate histórico do nosso passado socioeconômico. Então, cultura significa o quê? Cultura é um conjunto de crenças e valores. A cultura está fundamentada em valores profundos que motivam o comportamento das pessoas e dos grupos, né, individual e coletivamente. Então, analisando rapidamente o nosso histórico de desenvolvimento, a gente lembra que Belém, durante muito tempo, esteve isolada do resto do Brasil. Belém, enquanto capital do estado do Grão-Pará, que o Império Português dividiu, né, a colônia em dois estados, o estado do Grão-Pará e o estado do Brasil. E você tinha uma facilidade muito maior de viajar de Lisboa para Belém do que de Belém para o Rio de Janeiro. Então, era mais fácil administrar Belém a partir de Lisboa do que a partir do Rio de Janeiro. Então, apenas após a independência do Brasil, né, no ano seguinte, 1823, quando ocorre a chamada adesão do Pará à independência, é que a Amazônia, o estado do Grão-Pará, ocupava, né, todo o território da Amazônia brasileira, praticamente. Então, a Amazônia passa a fazer parte do Brasil e vem um processo de integração. Como essa adesão ela ocorreu de uma maneira que não representava o desejo da grande maioria da sociedade e apenas de uma pequena elite que era dominada pelos portugueses, então ocorre depois uma revolta de grupos que não eram exatamente grupos populares, né, mas grupos que faziam parte ali de uma certa classe média e que incentivam uma grande revolução, que é a Revolução da Cabanagem. Então, o que acontece na cabanagem é a independência da província do Grão-Pará do Império Brasileiro. Até esse momento, você tem um desenvolvimento econômico da Amazônia meio que independente do desenvolvimento do resto do Brasil. Com o final da cabanagem, o Império Brasileiro passa a ocupar de fato o território, né, e a ocupar seguindo um modelo que vem até hoje, que é o modelo de saque e de expoliação, né? Primeiro você massacra as populações tradicionais, depois vem o saque dos recursos naturais da região e a tentativa de colonização com outros grupos sociais. A grosso modo, esse é um modelo que se repete até hoje na Amazônia. Uma outra coisa interessante que o Eduardo destacou é o modelo de economia extrativista, né, que a borracha vem e consolida. Então, você tem um modelo que é baseado na inversão de capital estrangeiro, intensa de capital estrangeiro, para exploração de matéria-prima, exportação de matéria-prima. É um modelo de economia que beneficia apenas alguns segmentos sociais e que não gera desenvolvimento para a sociedade como um todo. E isso se repete hoje com o minério, se repete com a pecuária, com as grandes obras de logística e energia. É o modelo de ocupação, principalmente aqui da Amazônia Oriental. Todo esse processo histórico, ele gera a formação de um modelo cultural. Então, você tem hoje uma população que não se reconhece enquanto amazônica e que tenta incorporar aquela ideia
que foi expressa recentemente, inclusive, num episódio bem conhecido, de que não existem povos regionais, não existem povos ligados a territórios, que não existem populações tradicionais, que não existem povos indígenas, e que existe apenas uma grande população, que é a população brasileira. E que tem aquele modelo que vem da colonização, que seria uma população de origem europeia, né, que fala um idioma europeu, e etc. e tal. E isso compõe um modelo cultural. Quer dizer, quando você propõe um modelo diferente, um rompimento de paradigma, isso implica uma mudança de cultura. Aí eu vim entender a questão da metrópole cultural, quer dizer, você está propondo o rompimento com o modelo e a adoção de um novo modelo. Aí tem outra questão interessante, que esse modelo cultural, ele depende também da adoção de determinadas práticas econômicas, porque as atividades de produção, as práticas produtivas, estão ligadas a conjuntos de relações sociais. Então, hoje, nós temos um modelo no Estado, por exemplo, baseado na mineração, na indústria extrativa, é um modelo que é imposto, que vem de fora, que atende a interesses externos a grandes cadeias globais, né, orientadas por decisões internacionais e nacionais, mas que não necessariamente atendem a desejos e necessidades das populações locais. Ok? Então, isso compõe um modelo de desenvolvimento, que gera determinados resultados que são interessantes para alguns setores e não são interessantes para outros. Ok? A mudança desse paradigma implica em uma mudança de cultura, necessariamente, na formatação de um novo modelo de cultura. Um ponto, assim, bastante positivo, e que eu achei muito acertado, é você ter a percepção de que existe hoje uma janela de oportunidade, em função da importância global que é atribuída à Amazônia. As grandes cadeias transnacionais de negócios, as grandes cadeias de valores, estão iniciando um processo de transição baseado em tecnologias verdes, baseado na utilização de recursos de fontes renováveis. Então, é lógico que esse processo ele não acontece de um dia para o outro, ele é um processo lento e gradativo, mas é um processo que está em andamento, que começou e está em andamento. Então, toda essa reação das entidades internacionais, de empresas e grupos, inclusive grandes grupos financeiros internacionais, contra a degradação da Amazônia que nós vemos em curso, né, a degradação natural aqui no Brasil, isso segue uma lógica de transição econômica que nos impacta e que abre uma oportunidade. Mais do que a gente ter uma discussão aqui se eles estão contra ou a favor do Brasil, a gente tem que entender como nós podemos nos beneficiar desse processo. Por quê? Porque nós temos aqui todos os recursos necessários para isso. Nós temos aqui importantes clusters técnicos, científicos, bases de conhecimento, os recursos naturais estão aqui, tá? E a oportunidade está aberta agora, né? Para que nós possamos passar por essa transição, não sendo levados ou sendo empurrados por ela, né, sendo arrastados. A gente vê algumas mudanças que o governo vem fazendo na política de desenvolvimento da Amazônia, mas que faz em função de pressões externas. Chegamos a situações sui generis aqui no Brasil, onde você tem o Ministério da Agricultura preocupadíssimo com o desmatamento, o Ministério da Agricultura defendendo desmatamento zero, um conjunto de 25 grandes empresas agora formaram um pool, criaram um conselho de desenvolvimento da Amazônia, né, para proteção da Amazônia brasileira. Então, esse é um momento ímpar e que Belém, né, aí eu vou chegar aqui no terceiro ponto, estaria em uma posição privilegiada para aproveitar, tá? Não só em função de, historicamente, ser o principal centro urbano e cultural de toda essa região que foi a província do Grão-Pará, como por ter uma posição geográfica privilegiada. Quer dizer, esse é o momento de se pensar em criar aqui um grande hub de conexões sociais, econômicas e ambientais. Tá? Belém é a porta de entrada da Amazônia por qualquer modal de transporte que se pense. Então, se você deseja entrar no Rio Amazonas, você vai passar aqui pelo Porto de Belém. Você, de avião, você passa pelo aeroporto de Belém, de automóvel, você vem
BR-010, ou você vem pela BR-316 e passa por Belém. Então, todos os modais convergem para Belém, as bases de conhecimento em Belém. Então, essa é a oportunidade de criar aqui um grande hub, um grande hub cultural, um grande hub econômico. Tá? E temos aí alguns desafios, que são os questionamentos ali que a Rosana me colocou. Então, a questão do suprapartidário, mais do que suprapartidário, é necessária uma grande concertação supraestatal. Um dos grandes desenvolvimentos, um dos grandes desafios para o desenvolvimento na Amazônia é você conseguir criar consenso na sociedade, no sentido de estabelecer objetivos e estratégias de desenvolvimento sustentável. Tá? Por quê? Os modelos que nós temos são modelos que são impostos de cima para baixo, obedecendo a dinâmicas econômicas que vêm de fora e que não necessariamente atendem os nossos interesses. Então, essa organização da sociedade, essa articulação dos diferentes setores, aí eu não falo só de governo, além de governo, nos níveis nacional e subnacional, governos estaduais, governos municipais, nós temos também a necessidade de articulação com organizações da sociedade civil, com as organizações de ensino e pesquisa, com as organizações empresariais locais, todo esse conjunto de atores que precisa agir de forma articulada, no sentido de estabelecer consensos, objetivos e estratégias. A gente sabe que consenso não é unanimidade. Então, o desenvolvimento dessa prática não é fácil, pelo contrário, é muito difícil, é sofrido e é conflituoso. Mas o progresso, ele é resultado do conflito. Se você não tem conflito, se você não tem divergência, você tem estagnação. Então, é necessário, sim, criar essas instâncias de decisão e de compartilhamento de poder que, mais do que suprapartidárias, são supraestatais, envolvendo aí mecanismos de gestão compartilhada intersetoriais, de governança territorial. Em relação, eu acho que aí, sim, você consegue atingir aquele pacto social que nós estávamos falando aqui. A busca do pacto social envolve essa concertação. E em relação à economia, a economia tradicional e a nova economia que nós temos aqui em Belém, eu lembro que há alguns anos atrás eu tinha feito um trabalho analisando a economia do estado do Pará e nós fizemos uma divisão em 3 grandes setores, que é a economia tradicional. Essa economia tradicional, ela envolve, por exemplo, comércio e serviços tradicionais, que são pequenas empresas, com muita mão de obra informal, com baixa tecnologia, baixa remuneração, baixa qualificação da mão de obra, o extrativismo e a agricultura de subsistência. Então, essas são atividades tradicionais que, no seu conjunto, empregam a maior parte da mão de obra no estado, tá? E boa parte da mão de obra em Belém. Belém, a gente tem uma base econômica aqui muito forte nesses setores de comércio e serviços, mas em sua grande maioria são empresas pequenas, empresas tradicionais, empresas com práticas gerenciais ultrapassadas, com baixa tecnologia e com um uso intenso de mão de obra não formal, mão de obra não formalizada. Um outro setor é o setor que nós chamamos de... me fugiu agora a expressão que foi utilizada, mas é o setor dos grandes negócios, das grandes indústrias extrativas, dos grandes investimentos em construção de hidrelétricas, empreendimentos logísticos. Então, esses grandes empreendimentos, eles têm chegado aqui a Belém, e até mesmo na forma de investimentos públicos. A gente tem um exemplo aqui no BRT, que é uma grande obra que tem impactos sociais e ambientais significativos. Esse setor, ele tem as características lá da economia da borracha, inversão externa, são orientadas por diretrizes econômicas também externas, internacionais ou nacionais em nível federal. Esses investimentos, eles geralmente empregam pouca mão de obra, é mão de obra altamente qualificada e bem remunerada, mas em pequena quantidade. E, no caso da mineração, tem o problema aqui para o Estado, né, e é o problema fiscal, da renúncia fiscal, inclusive, não gera uma contribuição em termos de arrecadação de receita. E a nova economia, que nós chamamos de economia inovadora, aí nós teríamos os bionegócios,
o turismo ecológico e a economia criativa. Tá? Na economia criativa, a gente pode colocar as atividades culturais, a gastronomia. Belém é uma das cidades criativas da gastronomia. As características desse setor: é um setor relativamente desorganizado e incipiente, que carece muito de investimentos em pesquisa, desenvolvimento de conhecimento tecnológico para que esses setores sejam melhor organizados e ganhem uma expressão econômica maior. Tá, então, tudo isso faria parte, a meu ver, foi um ponto que está presente também no artigo, de um grande ecossistema metropolitano de inovação, ou um sistema metropolitano de inovação formado por um conjunto de ecossistemas, que envolveria o setor de serviços, que envolveria a economia criativa, que envolveria atividades logísticas, né, que Belém tem também essa vocação, né, abrangendo a região metropolitana, de se tornar um grande polo logístico. Ok. Certo, modelos econômicos, né? Aí fica uma pergunta que eu deixo para o Alex. Tá? Então, historicamente, nós temos grandes dificuldades em criar consenso, em reunir e articular esses grupos sociais para formar consenso, né? Inclusive em função de uma formação ou uma deformação cultural que a gestão pública tem, de trabalhar sempre de forma autoritária, de imposição de determinadas práticas. Então, nós temos aqui gestões centralizadoras, mas a necessidade, ao mesmo tempo, de atuar de forma descentralizada, com gestão compartilhada, para poder, efetivamente, gerar desenvolvimento. Então, existe esse confronto. Eu trabalhei durante bastante tempo, né, com pesquisa sobre APLs, assim como o Eduardo, e a gente sabe que APLs são grandes construções sociais com gestão compartilhada. Você trabalha governança territorial. Uma das maiores dificuldades para você desenvolver os APLs no Estado é porque as nossas instâncias de gestão pública, em nível estadual e municipal, dificilmente se enquadram nessas práticas de gestão compartilhada. Geralmente querem trabalhar com modelos autoritários. Então, como construir esse pacto para o desenvolvimento municipal? Como você trazer esses segmentos sociais diferentes, né, tanto na sociedade civil, como no setor empresarial, na academia, no setor público, que historicamente são adversários, né, que historicamente vivem em conflito e que têm interesses antagônicos, como trazê-los para essa construção de consenso, para que nós possamos, então, criar esse pacto e gerar mudança cultural para trazer, de fato, o desenvolvimento para a cidade. Talvez seja um dos maiores desafios para a consolidação desse modelo. Antes do Alex responder a sua questão, né, debater essa questão, Marco Antônio, essa provocação que eu fiz, essa divisão da economia, né, em Belém, essa possibilidade de se pensar economicamente Belém entre economia tradicional e uma nova economia, foi pensando um pouco também naquele plano de desenvolvimento mineral que era dividido, né, entre as grandes áreas. Então, de que forma a gente poderia atuar Belém também com essa lógica, de que eu tenho determinadas atividades que são tradicionais em Belém, como comércio e serviços, que geram receita, mas que também precisa ter um desenvolvimento mais tecnológico, ter novas formas de gestão, né? Você tem que ter um upgrade, né, também, mas, ao mesmo tempo, você precisa trazer uma nova economia para cá, que essa nova economia é que vai gerar, que vai até hoje, e que vai gerar, e que pode contribuir, porque eu vejo que é um dos grandes limites do município de Belém, que é a questão da arrecadação tributária, né? Como fazer novos investimentos, como investir, como modificar toda essa realidade, se a gente tem uma receita baixa, comprometida, né, com muitas questões. Passo a palavra para o Alex e quero depois colocar uma pergunta que está aqui no chat para todos vocês, tá bom? Quer que eu faça já a pergunta ou o Alex fala antes?
Como vocês preferem. Pode fazer, eu anoto e aproveito para fazer o arremate final do nosso diálogo. A pergunta da Giovana Couto, ela disse o seguinte: podemos falar que em algum momento Belém atingiu esse status almejado pelo Antônio Lemos? Ok. E as pessoas que estão participando aqui também estão agradecendo pelas contribuições que estão sendo feitas aqui, estão dando parabéns aos idealizadores do evento, estão dando parabéns aos participantes, e alguns estão considerando que é um tema muito importante para o debate com o novo legislativo de Belém. Uma coisa que eu acho que é importante destacar de saída é que o objetivo do levantamento desse debate, a partir de um texto, porque o texto é mais estável no tempo, ele pode ser referência permanente, esperando que outros apareçam também, quanto mais aparecer, melhor, né? É que ele não se esgota nessa eleição. Sim. Eu acho que esse debate ele tem que ser permanente daqui para frente. E, portanto, tem a ver tudo o que vocês têm falado, o Marco destacou muito bem, mas o Eduardo também, ele tem que ser apropriado por aquilo que, conceitualmente, na academia nós chamamos de sociedade civil. Né? A sociedade civil deixou de ser sujeito histórico, sujeito político. Né? A sociedade civil, as organizações representativas da sociedade, elas se transformaram mais em como se fosse assim, em pedintes ao Estado de vantagens do que propriamente demandantes ao Estado, né, de interesses legítimos da própria sociedade ao qual o Estado tem que servir. O Estado está para servir, não está para mandar. Ele manda enquanto representa o interesse coletivo. A autoridade dele existe aí, não em si mesmo. Então, eu acho que é importante, por exemplo, quando eu coloquei no meu blog, eu tive o cuidado de comunicar e me colocar à disposição para debater com as federações representativas dos vários setores empresariais e também de trabalhadores, de cooperativas. Para quê? Para suscitar o debate na sociedade civil. Isso não pode ser um debate interno aos partidos apenas. Tem que ser um debate na sociedade civil. Isso tem que ser permanente, crescente, cumulativo, para criar o quê? Exatamente ideias, mentalidade, crenças, visões, percepções, observações, sentimentos, até que a sociedade reaja e passe a cobrar dos seus representantes, dos políticos, portanto, qualidade para representar essas aspirações. Respondendo à pergunta da Giovana, não é importante que a época do Antônio Lemos, tudo aquilo que ele projetou para Belém tenha se realizado. Importante que ele tinha um projeto para Belém. Ele tinha uma utopia, se quisermos dizer. A utopia não é o impossível. A utopia é uma projeção de horizonte que você persegue um objetivo. E que é realizável, tem que ser viável. Ela não precisa se realizar por completo, ela precisa existir permanentemente para mobilizar as ações coletivas. A partir, inclusive, da crença de que aquilo ali é importante ser realizado. Eu diria que Antônio Lemos conseguiu transformar muito Belém e aproximar daquilo que ele pensava, que teria que ser permanente, não se esgotava no tempo dele. A beleza que Belém tem hoje é da época de Antônio Lemos. De que época são as grandes praças de Belém? De que época são os grandes monumentos de Belém? De que época é o porto de Belém? De que época foram as primeiras grandes vias de Belém? O primeiro tratamento de água de Belém? Né? Época de Antônio Lemos. Nós não temos grandes realizações com pequenos intervalos. Talvez certamente o governo Amílcar Gabriel foi importante para a cidade naquela época, mas não se compara o que foi a época de Antônio Lemos, do ponto de vista da estruturação de uma grande metrópole.
Se você pega as fotografias antigas de Belém da época de Antônio Lemos, Belém tem um esplendor, né, que não tinha hoje. Ele aproveitou a oportunidade da borracha, era uma janela. Belém inaugurou o século XX com um PIB superior ao de São Paulo, só perdia para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, Belém teve um esplendor, sim, na época de Antônio Lemos, e perdeu depois. Hoje ela precisa resgatar uma nova utopia urbana, nas novas oportunidades que se colocam para elas em termos de conjuntura histórica, né? No século XXI, que é o século do conhecimento, que é o século globalizado, que é o século dos meios de comunicação de massa desenvolvidos, é a época da internet, é a época em que o mundo se conhece cada vez mais e está disposto a interagir. Agora, precisa de inteligência para isso. Precisa que a sociedade civil se aproprie desse debate. Por exemplo, o que é que uma federação das indústrias pede para um prefeito? O que é que uma federação da agricultura pede para um prefeito de Belém? O que é que uma cooperativa de trabalho de qualquer tipo de federações forem para satisfazer a perda de classe de nada, não tem o que cobrar do governo, apenas vantagens. Então, se vamos voltar no prefeito, isso vai fazer com que Belém continue do jeito que está. Do Estado, eu falo do Brasil. É a mesma questão de mentalidade. Então, isso precisa ter claro, né? Qual é o projeto da Federação das Indústrias para a indústria do Pará? Não pode ser, para dar um exemplo da classe industrial paraense. Qual é o projeto da classe industrial paraense para a indústria do Pará? Quais são esses projetos? Então, da mesma forma, tem que ter um dia criativo, mas o que é que propõe e o que é que assume também como colaboração? Qual é a proposta que tem que ter? E quais são as condições para que essas propostas se estabeleçam? É essa mudança que tem que ter, né? Tem que ser sujeitos políticos, efetivos, com projetos claros, com utopias claras para a cidade. Portanto, esse é um debate que não pode se esgotar na próxima eleição. Tem que dar continuidade e tem que estar em diálogo permanente na Câmara, com o prefeito, com os representantes da sociedade, mas também internamente aos vários setores. Não só dependentes. Nós não podemos mais ser dependentes do Estado. Nós temos que ser atores políticos e públicos, junto com o Estado. O Estado tem as suas responsabilidades específicas, mas não esgotam todas. Não adianta só cobrar. Nós cobramos muito e damos muito pouco. Não temos projetos próprios de categoria, de classe, assim por diante. Então, é essa nova mentalidade que precisa se estabelecer para que nós possamos, de fato, ter uma dinâmica cultural que Belém precisa ter, do ponto de vista da mentalidade política, dos atores políticos, para que ela se soerga, né? Para que você não deixe que o prefeito faça tudo o que ele quer da sua cabeça ou do seu pequeno grupo, da sua corporação. Existe um projeto para a cidade, vamos cobrar de cada prefeito o avanço desse projeto, na direção da utopia que nós estabelecemos como sociedade para a cidade que a gente mora e que a gente quer melhorar para as futuras gerações, os nossos descendentes e futuras gerações. É um pouco isso. Obrigada, Alex. Aqui no chat, o Carlos Pereira de Carvalho, ele está pontuando que é um debate atual, riquíssimo e prioritário para aqueles que desejam pautar as diretrizes para o desenvolvimento de nossa capital. E a Lilian Bedarran está enfatizando a importância desse debate também para o Legislativo de Belém. Nós temos mais duas perguntas. Quero ver uma coisa, desculpa. Pensem só uma coisa. Eu conheço praticamente todas as capitais do Brasil. São raríssimas as que eu não conheço. Talvez umas 3 no máximo, 2 ou 3 que eu não conheço. Capitais do Brasil.
Então, eu posso estabelecer uma comparação por conhecimento próprio. E quando eu vou, eu viajo, eu frequento a cidade, eu gosto de conhecer a cidade e estive várias vezes em várias delas. Poucas cidades no Brasil, poucas capitais brasileiras têm a riqueza de logradouros que Belém já tem, já possui. Beleza de logradouros. Belém não precisa praticamente construir nada. Ela precisa resgatar e reformar esses logradouros, dando-lhes sentido e sustentabilidade. Querem ver um exemplo? Aquela Praça das Mercês é uma coisa extraordinária. O que é feito daquilo? Que está integrado ali a Estação das Docas. Aquilo ali está perdido. Mercado de São Brás. Eu vou fazer uma comparação internacional que vale a pena. Por exemplo, se você vai a um mercado, né, que poderia ser um mercado múltiplo de arte, junto com cultura, junto com lojas, comércio. Se você vai em Londres, em Covent Garden, né, ou vai em Nova York, em Chelsea Market, nem Covent Garden, nem Chelsea Market tem a beleza predial do mercado de São Brás. Você poderia ter um mercado altamente de dinâmica cultural, artística, tudo ali dentro, de artesanato, assim por diante, desde que tivesse um projeto para a sua utilização e não fosse abandonado aquilo ali. Então, Belém tem tudo praticamente pronto. O que está faltando? Investimentos corretos, inteligentes, né, tecnicamente competentes e projetos para o uso disso tudo. As coisas estão largadas. Tá? Então, Belém, praticamente... O desenvolvimento depende de duas coisas. Recursos naturais, matérias-primas e conhecimento. São os dois fatores do desenvolvimento. A Amazônia e Belém tem tudo, em termos de recursos naturais e condições materiais. Tem tudo, não precisa importar nada. Já está tudo... Belém já está pronta, digamos assim. Tudo bem, tem um saneamento básico e tal. Mas o que ela precisa para o turismo está pronto. Agora, ela precisa equipar o que já está pronto para colocá-lo no padrão para atrair o turismo. Ela não precisa construir, ela precisa equipar. Se você quer atrair turismo, você não pode ter ruas que não tenham iluminação. Você não pode ter espaço que não tenha segurança pública. Você não pode ter calçadas quebradas. Você não pode ter prédios caindo aos pedaços. Mas crie corredores de turismo, dando qualidade a todos esses logradouros que já existem e revista-os de funcionalidade turística, pensando cada um o seu papel, incluindo as praças que são das mais bonitas do Brasil, que Belém tem. Mas ninguém pode ir à Praça da República, vai ser roubado à noite. Então, você tem que ter projetos inteligentes e capazes de abarcar toda essa riqueza patrimonial que Belém já carrega, já tem em si. Com uma das imagens mais belas que uma capital pode dar a um turista, na beira do rio e assim por diante, com toda a qualidade que já tem. Então, precisa... E é claro que isso aqui não é fácil da noite para o dia construir tudo, mas pode-se estabelecer um plano que progressivamente se resgate cada logradouro e o adapte para o turismo, com uma infraestrutura de atendimento, de deslocamento dos turistas e logradouros, com segurança, com qualidade, com luminosidade. Né? E assim vai, precisa ter. Agora, o Estado pode fazer isso diretamente, tem pessoal qualificado para isso, em que as injunções políticas não atrapalhem, que também tem isso. Gestão por resultado tem que ter gestão técnica competente. Não pode ser padrinhar, vou dar para o meu parceiro ali, ou por quem deu meu voto ali, isso não vai dar em lugar nenhum, não vai levar a lugar nenhum. Então, se o Estado não tem condições em termos de quadros técnicos, qualifique uma organização social para cuidar disso, estabeleça metas e cobre resultados e financie isso em função de resultados e vá fazendo isso progressivamente. Parceria público-privado nesse sentido. A gestão pública não precisa ser estatal necessariamente,
Mas precisa ter qualidade técnica, precisa ter gestão honesta, eficiente. Isso é mudança de mentalidade. E é nisso que a gente tem que apostar, ou não tem saída e não tem futuro. Não adianta construir plano que não vai dar em lugar nenhum. Tem uma questão aqui, uma pergunta do Mário Solano, que eu acho que a gente poderia trazer para vocês três. Diz assim, a nova gestão começa em janeiro do ano que vem. Sendo assim, qual a prioridade que vocês indicariam para o próximo gestor? Vamos fazer uma roda cada um, dizendo qual acha que deveria ser a prioridade desse novo gestor? Uma gestão tem 4 anos, então precisa ter inteligência. O que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, com aquilo que eu posso buscar fora, e para isso precisa ter equipe competente, senão não consegue atrair recurso nenhum. O que eu posso fazer em 4 anos, por exemplo? Então, tem coisas imediatamente necessárias que ter que ser feito. Por exemplo, o lixo, recolhimento de lixo, tratamento de resíduos sólidos. Uma questão fundamental em Belém, que não precisa, em 4 anos você resolve isso, em 1 ano você pode resolver isso. E há coisas que levam mais tempo. Então, problema de saneamento, escolhe um bairro, não pode ter toda a cidade, mas escolhe um bairro, né? Escolhe uma vila que seja, implanta um modelo que possa dar certo e ser replicado depois. Né? Escolhe alguns logradouros para recuperar e acrescentar aquilo que já foi feito, para que cresça a possibilidade de opções turísticas. Depende da... É importante que as coisas sejam cumulativas e não vão para trás. A cidade precisa ir para frente, né? E aí precisa se reunir e se discutir. Depende do gestor, depende das prioridades, depende... Aí as questões políticas também elas interferem. Né? Eduardo e Marco, vocês querem dar uma sugestão para vocês? O que vocês acham que deve ser prioritário para o próximo gestor de Belém? Bom, vamos lá. Estava observando aqui a fala do Alex. Acho que é possível você elencar um elenco de possíveis prioridades. Por exemplo, nós temos o novo marco do saneamento agora, que vai colocar o saneamento como sendo uma das principais prioridades das gestões públicas municipais. Mas eu diria que tudo isso vem a reboque. Eu diria que a maior prioridade é aquilo que o Alex deixou no início, que é você inverter as ordens de prioridades da res pública. Precisamos ter um plano para Belém. Não é um plano de governo. É um plano construído e apropriado pela sociedade. Uma política de Estado, portanto. Lembrando que o Estado ele é uma instituição socialmente construída e é ocupado por governantes que são eleitos a cada 4 anos. A gente não pode confundir Estado com gestão. Gestão, ela tem um tempo. O Estado é permanente. Mas nós precisamos ter uma política de Estado que recoloque Belém num cenário de planejamento de médio e longo prazo. Vamos construir uma metrópole cultural da Amazônia? A metrópole cultural da Amazônia não se constrói em 4 anos. Isso é um projeto para 50 anos, quiçá mais. Isso é um projeto para vários governos. E você pode começar muito bem um governo, daqui a 4 anos mudar o governo, tudo aquilo que foi plantado, foi semeado, aquilo vai por água abaixo, se a sociedade não internalizar isso e não se apropriar disso. Então, eles têm algumas palavras para mim que são chaves nisso. Controle social, por exemplo. Eu acho que nós exercemos muito mal o controle social, nós cobramos muito pouco, cobramos muito mal, nós deixamos os nossos governantes muito livres. Nós constrangemos muito pouco os nossos governantes. Planejamento participativo. A sociedade precisa, o PPA vai ser elaborado no ano que vem. O PPA precisa ser elaborado chamando, como o Alex falou, as associações comerciais, a Federação das Indústrias, os moradores de bairros, as organizações não governamentais. E todos precisam dizer e entender, dentro de um elenco de milhares de possibilidades, quais são as suas prioridades. Mas dentro de uma agenda coletiva, de um pacto. Nós precisamos de um pacto coletivo. Portanto, eu diria que talvez a nossa prioridade é construir um pacto de sociedade. Dentro de um pacto de sociedade, você não vai construir consensos, mas você vai construir hegemonias de ideias. E dentro de um processo de planejamento, existe a parte lúdica, que é a parte de sonhar, construir, arquitetar, antever, ter utopia.
Mas existe a parte que não é nem tanto lúdica. É desconstruir, desarranjar, importunar, combater os interesses, muitas vezes, que são particularistas, personalistas, patrimonialistas, coronelistas, que se colocam contra o interesse mais amplo da coletividade. E, às vezes, combater esses interesses patrimonialistas, personalistas, mandonistas, coronelistas é tão ou quão importante quanto sonhar, construir, arquitetar, debater ideias, ter utopias. Então, nesse processo todo, eu coloquei aqui, por exemplo, a accountability. Nós precisamos de um novo modelo de governança pública. O gestor público precisa entender que ele tem que prestar contas. E não é prestar contas somente para o Tribunal de Contas, é prestar contas para a sociedade. Isso envolve transparência, isso envolve diálogo. E isso eu diria que ajuda a construir um sentimento de pertencimento e uma identidade, de alguém que se sente partícipe de uma coletividade, da res pública. E não um mero espectador de uma história, mas um sujeito que constrói dia a dia a sua história, a história da sua cidade, a história do seu estado, a história da sua nação. Então, eu diria que o nosso maior desafio é a metanoia, é a mudança de mentalidade, a mudança de paradigma na gestão pública. E quando eu falo sobre isso, não é só do gestor público, é da sociedade também. Então, a eleição que nós vamos ter aí, a Lilian Bendahan está assistindo e colocou, não basta eleger um bom prefeito, nós precisamos eleger bons vereadores. Enquanto uma sociedade pautar uma eleição por dentadura, cesta básica, milheiro de tijolo, R$50 no dia da eleição, não adianta a gente ficar dizendo que nós queremos uma metrópole cultural da Amazônia. Nós precisamos ter atores públicos em condições de fazerem esse debate e de multiplicarem essa agenda. E cobrarem no parlamento essa agenda. Então, eu acho que esse debate está só começando. Eu espero que nos próximos 45 dias, 60 dias, essa agenda ganhe as ruas. Essa live ela possa ter uma repercussão a partir do texto do Alex. Que eu acho que é importante esse debate público. Acho que essa é a prioridade para mim, respondendo ao coronel Mário Solano, que está nos assistindo aí. Marco Antônio. Bom, eu vou mais aqui na linha do Eduardo. O Mário, ele pergunta a prioridade. A gente tem um problema que são as gestões paroquiais, né, das prefeituras, de limitar o trabalho do prefeito a asfaltar a rua. Existem problemas aqui em Belém que são crônicos, uma questão de calçamento de rua, das próprias calçadas, de coleta de lixo, saneamento básico, e isso são atribuições que fazem parte do dia a dia de um prefeito, né? Isso é o arroz com feijão da prefeitura. Mas a questão estratégica, né, de você traçar horizontes, de saber para onde que o município vai, saber qual é o negócio do município, por exemplo, o conjunto de atividades econômicas principais que vai orientar as ações estratégicas desse município no futuro, isso tem passado ao largo de debate aqui em Belém. Há muito tempo a gente não vê gestão pública aqui que saia dessas questões paroquiais, de ficar tratando do dia a dia e que esqueça que existe também um papel estratégico do gestor. Eu elencaria como prioridade a formação desse pacto. Então, nós temos, por exemplo, hoje, lá em Canaã dos Carajás, a criação de uma estrutura, lá há algum tempo tem uma agência de desenvolvimento criada com o apoio da Vale e a criação de uma estrutura intersetorial com participação de vários segmentos da sociedade no sentido de traçar essas diretrizes para o desenvolvimento do município. Santarém tem algo parecido, né? Não tão elaborado, mas lá existe o que eles chamam de grupo de gestão GGI, grupo de gestão intersetorial, né, alguma coisa assim, para o desenvolvimento regional sustentável, né, que reúne representantes de vários segmentos sociais, da sociedade civil, da academia, das entidades financeiras, para discutir problemas ligados ao desenvolvimento da sociedade. Foi feito um diagnóstico estratégico que elencou cadeias produtivas prioritárias, e eu estou falando aqui de Santarém, né, que é uma cidade que não tem metade da população de Belém.
cadeias produtivas prioritárias, estratégias para o desenvolvimento dessas cadeias. Esse pessoal se reúne todo mês. Eu tive a oportunidade de presenciar e participar de uma reunião deles. Então, todo mês eles estão se reunindo para discutir estratégias de desenvolvimento da região metropolitana lá, de Santarém, que envolve hoje 3 municípios. Me espanta muito que a cidade de Belém não tenha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que é uma coisa que você encontra em pequenos municípios do Marajó. Tá? Pode não estar funcionando perfeitamente, mas existe. Secretaria de Indústria e Comércio, né? Nós não temos nenhum órgão municipal que planeje o desenvolvimento da economia da cidade. E isso, para mim, que já coordenei um curso de pós-graduação em gestão pública, isso é assustador, é assustador. Então, como prioridade, eu elencaria formar uma estrutura de gestão compartilhada, trazendo representantes das entidades, da sociedade, do setor empresarial, da sociedade civil, e criar mecanismos de fortalecer, de empoderar esses setores, no sentido de criar estratégias de políticas de Estado, não políticas de governo, políticas de Estado, e tentar superar esse desafio. Como esses mecanismos sobrevivem às mudanças de gestão e às mudanças políticas? Porque o que a gente sabe é que aqui no Pará, toda vez que você tem uma mudança de governo, você acaba com tudo aquilo que estava sendo feito e começa tudo de novo. E muitas vezes não com os mesmos recursos e as mesmas bases de conhecimento. Então, você acaba tendo perda, inclusive, daquilo que já tinha conseguido fazer. É o que eu elencaria como prioridade para o próximo gestor. Bom, nós estamos há 1h30 já debatendo. Oi? Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Pois é, então, a gente já está 1h30, né, debatendo, acho que a gente já poderia finalizar. Eu gostaria só, falamos sobre economia, falamos sobre saneamento, né, falamos sobre setores da economia. Eu não queria só que a gente finalizasse, antes de eu tocar num ponto que nós não vamos, logicamente, debater nesse momento, mas que eu acho que também é uma questão prioritária, né, para Belém, que é a questão da regularização fundiária. A gente tem mais de 60% da área de Belém que não é regularizada, né? Se a gente olha Marituba tem mais de 80% da sua área territorial que não é regularizada. Então, eu acho que esse é um problema também, né, prioritário, que tem toda uma legislação nacional, né, que tem que ser seguida, que também precisa ter processos inovadores, processos tecnológicos, tem que ser inserido dentro de toda essa legislação, para a gente realmente ter, né, um território mais ordenado, né, com relação a isso. Então, eu não queria que a gente terminasse essa conversa sem a gente se mencionar um pouco da regularização fundiária. Então, professor Marco Antônio, muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Alex, muito obrigada. Eu queria saber se o Alex gostaria de finalizar ainda com algum comentário, né, final, e aí depois da sua fala a gente finaliza então e se despede, e agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, né, nos prestigiando nesse momento, interessadas nesse debate que é tão importante sobre a Belém que nós queremos, sobre a utopia da cidade que nós queremos. Alex. Aproveito para agradecer a todos, você, Rosana, ao Eduardo, ao Marco Antônio. Você tocou bem num ponto também importante de destacar, mas eu não vou falar a palavra final porque eu não quero ser a palavra final. Então, simbolicamente, eu não vou acrescentar nada para não ser a palavra final, porque eu não sou a palavra final. Nem sou a palavra inicial, nem nenhum de nós é. Eu acho que é importante a gente se reconhecer como coletivo, apenas uma contribuição ao coletivo. E o nosso grande desafio realmente é o pacto social. E o pacto social se faz através de organizações coletivas institucionalizadas, porque senão também pode cair num vazio que é campo para demagogia e populismo, que são 2 grandes problemas da cultura política brasileira, demagogia e populismo. Então, eu acho que é o momento da sociedade civil assumir o seu papel, né, e manter esse diálogo e esse debate permanentemente daqui para frente. Nunca esgotá-lo, nunca mais esgotá-lo. Sempre avançar. Que não seja essa a palavra final, mas fica aqui como uma última mensagem e o meu agradecimento a essa oportunidade. Ok, então, muito obrigado.
né, os professores Marco Antônio, Eduardo e Alex. Só lembrando que essa é uma atividade de 2 grupos de pesquisa, o grupo de gestão pública e o grupo de desenvolvimento local. Né, como foi falado já por todos, temos muitos momentos ainda para fazer outros debates relacionados a Belém, que nós queremos, e a outros temas também que são de importância, de relevância e de interesse desses 2 grupos de pesquisa. Tá bom? Então, muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma vez pelas pessoas que nos acompanharam aqui. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite.